Nós temos aqui uma integral com um nível introdutório. É uma integral simples de ser resolvida, dado que, claro, nós estamos falando de integração por substituição trigonométrica, que é um tópico relativamente complexo, mas dentro dessa complexidade, esse é um exercício de nível introdutório. Como eu já comentei em outros vídeos, eu vou continuar comentando em vídeos a seguir. Uma dica importante é que você assista o nosso vídeo publicado no nosso canal no YouTube, como sempre lembrar das substituições trigonométricas. Isso porque existe sim uma maneira de somente olhar para essa raiz quadrada e já saber qual substituição trigonométrica é a mais apropriada a ser feita aqui. Te convido então a pausar esse vídeo, assistir esse aqui, caso você não tenha assistido ainda, para que a resolução deste vídeo aqui fique um pouco mais intuitiva. Bom, começando pelo início, né? Qual que é o início? Eu consigo identificar nessa integral que uma substituição comum ela não resolve essa integral, ou seja, se eu trocar, por exemplo, x ao quadrado menos 1 por u, ou se eu trocar x ao quadrado por u, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não consigo resolver essa integral. E um outro indicador aqui, que talvez uma outra técnica sem ser a substituição comum, talvez uma substituição trigonométrica, quem sabe, resolve esse exercício, é o fato de você ter uma raiz quadrada que aparece aqui nesse caso no denominador dessa função. E é importante você fazer essa análise, claro, porque na hora da prova você não vai saber exatamente qual técnica utilizar. Diferente daqui, você tem uma lista de exercícios de substituição trigonométrica, então você imagina que uma substituição trigonométrica resolva a integral, mas na hora da prova o cenário é um pouco diferente. Agora que eu sei que você já assistiu o vídeo Como Sempre Lembrar das Substituições Trigonométricas, nós identificamos aqui a expressão x ao quadrado menos a ao quadrado, ou seja, a variável ao quadrado menos uma constante ao quadrado. No caso, aqui a ao quadrado vale 1, portanto a é igual a 1. E como esse termo a está negativo, a substituição trigonométrica apropriada é aquela que envolve secante de θ. Nós vamos substituir x por a vezes secante de θ. Dado que a é igual a 1, nós temos que x é igual a secante de θ. Dessa forma, dx, derivada de secante, secante vezes tangente. Nós vamos deixar para montar o triângulo retângulo relativo a esta substituição lá no final do exercício. Então vamos prosseguir aqui com as substituições. Nós temos dx no numerador, secante de θ, tangente de θ, dθ, sobre x ao quadrado, secante ao quadrado de θ, raiz de x ao quadrado menos 1. Aqui nós temos uma identidade trigonométrica. Nós sabemos que secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Sendo assim, secante ao quadrado de θ menos 1 é igual a tangente ao quadrado de θ. Portanto, nesse termo, nós teremos a raiz de tangente ao quadrado de θ. Temos aqui a nossa expressão. Nós poderemos cancelar, ou podemos cancelar aqui o quadrado com a raiz, ficando somente com tangente de θ no denominador, e essa tangente, claro, pode ser cancelada com a tangente do numerador. O mesmo acontece para a secante, nós temos uma secante no numerador, duas no denominador, portanto nós ficamos somente com essa secante aqui do denominador, ficando somente com a integral de dθ sobre secante de θ. Lembrando que secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ, 1 sobre a secante de θ, que é o que aparece aqui, é igual a cosseno de θ. Portanto, nós temos aqui, na verdade, a integral de cosseno de θ dθ. E é esse motivo pelo qual esse exercício ele é relativamente simples, porque a integral final que nós precisamos calcular é a integral de cosseno, que é uma integral que a gente acaba memorizando. A derivada de seno é igual a cosseno, portanto, a integral de cosseno é seno θ mais a constante. O exercício não acaba aqui. Nós vamos voltar para o nosso triângulo retângulo e sabendo que x é igual a secante de θ ou x sobre 1 é igual a secante de θ, nós vamos preencher os catetos e a hipotenusa desse triângulo retângulo. Mas por que você colocou sobre 1 aqui? Eu fiz isso para poder completar os espaços relativos ao cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa desse triângulo retângulo. Nós vamos, na verdade, não analisar a secante de θ como x sobre 1, mas nós sabemos aqui que o cosseno de θ é o inverso disso, ou seja, é 1 sobre x, dado que secante é 1 sobre cosseno. E também, dado que cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente a esse ângulo será preenchido como 1 e a hipotenusa
como x. E dessa forma, nós ficamos aqui com a raiz de x ao quadrado menos 1. Como que a gente obtém essa raiz de x ao quadrado menos 1? Através de um teorema de Pitágoras. Imagine que esse cateto é denominado y, por exemplo. Nós sabemos pelo teorema de Pitágoras que x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Sendo assim, x ao quadrado é igual a 1 mais y ao quadrado. Passando o 1 para o lado esquerdo, nós temos y ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 1, claro, passando esse para o lado esquerdo e lendo essa equação no sentido inverso. Sendo assim, y é igual a raiz de x ao quadrado menos 1. Aqui você poderia pensar que a raiz pode ser positiva ou negativa, o que está correto, porém, nós temos uma medida aqui, nós só consideramos a raiz positiva, e é por isso que essa raiz ela fica positiva. Se você observar aqui, na resposta do exercício, nós temos o seno de θ e não o cosseno de θ. Sendo assim, nós devemos extrair seno de θ do nosso triângulo retângulo. Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto. No caso, o cateto oposto ao θ ele é igual a x ao quadrado menos 1 sobre a hipotenusa, que vale x. Substituindo no seno de θ, nós chegamos finalmente à resposta final do exercício, seno de θ, que é a raiz de x ao quadrado menos 1 sobre x, mais a constante.